Lançada em 2012, com direção de Ridley Scott, de Alien, O Oitavo Passageiro, Blade Runner e Gladiador, Prometheus começa há muito tempo no passado, quando o ser humano não existia na Terra, e mostra um alien ingerindo um líquido preto que faz o corpo dele se desfazer. Ele cai numa cachoeira e depois disso nós vemos o primeiro DNA de um ser humano, de um ser se formar. Agora nós somos enviados para o ano de 2089, onde cientistas e arqueólogos estão numa ilha fazendo uma escavação numa montanha, quando a cientista Elizabeth encontra pinturas nas paredes e chama seu marido Charlie para ver. E eles acham que essa pintura pode apontar a localização para a resposta da origem da vida. Bom, depois disso, eles estão no espaço no ano de 2093, na nave Prometheus. E nessa nave, além de Elizabeth e Charlie, estão outros cientistas. E eles estavam dormindo em cápsulas quando eles são acordados pelo androide David. Pois agora eles vão ver uma mensagem do dono disso tudo. E, bom, esse cara fala sobre por que eles estarem ali. E porque ele sempre quis saber quem os criou, e que os autores Charlie e Elizabeth acharam pelo mundo várias pinturas de diferentes etnias, de mais de 300 mil anos atrás. Em todas elas eh, tinham gente apontando para para um conjunto de estrelas no céu, e que eles descobriram que esse conjunto de estrelas existe uma galáxia muito distante, perto de um planeta com um Sol muito parecido com o deles. E eles acham que é nesse planeta que estão os criadores ou engenheiros, como eles chamam. E o dono de tudo é quem está financiando essa viagem. Inclusive, ele criou o androide David sob a imagem dele para auxiliar os tripulantes da nave. E bom, depois de toda essa explicação, eles chegam no planeta onde eles acham que vivem os engenheiros. E chegando lá, vai o Charlie, Elizabeth, outros dois caras que tanto faz, e o androide David. E enquanto na nave fica o resto dos tripulantes. E bom, eles vão investigar uma caverna que tem aí perto da região. E lá eles descobrem que a atmosfera do interior da caverna é respirável. Então eles tiram o capacete e mais pra frente da caverna o David encontra um negócio na parede. E de repente ele liga uma espécie de hologramas que o mostram ser gigantes correndo para dentro da caverna, parecendo que estão fugindo de algum bicho. Eles seguem esses hologramas e veem que um desses bichos acabou sendo decapitado por uma porta que os outros entraram. E depois disso, eles veem no chão o corpo desse ser e o androide David consegue abrir a porta por onde eles entram e encontram vários vasos e uma estátua de um rosto. E eles pensam nessa hora que esses seres que estavam ali seriam os detinheiros que eles estão procurando. E bom, os outros dois caras que estavam com eles veem essa situação e resolvem vazar para a nave. Depois de um tempo, começa a ocorrer uma tempestade no planeta e o capitão da nave, Prometheus, fala que eles têm que sair da caverna. E, é, e eles, inclusive, eles pegam a cabeça daquele engenheiro e não e vão entrar na nave. Quando a cabeça que eles estavam levando cai, e Elizabeth volta para pegar. Só que ocorre mais confusão, mas no final David pega ela e o marido Charlie que foi para ajudá-la. Eles entram na nave e a Elizabeth leva a cabeça do bicho pro laboratório e é lá que eles tiram o capacete que estava cobrindo a cabeça do dinheiro e lá eles veem a real face dele. E Elizabeth e outra doutora mexem no sistema nervoso dele e faz o cérebro pensar que ele ainda está vivo. Nessa hora a cabeça do dinheiro começa a se mexer, mas além disso ela começa a meio que inflar. Elas até tentam conter isso, mas a cabeça dele explode. E bom, como eles não encontraram nenhum engenheiro lá e a cabeça que eles pegaram explodiu, significa que essa viagem foi uma perda de tempo.
mas bom, eu falei dos dois caras que decidiram fugir pra nave. Então, acontece que eles se perderam na caverna e continuaram lá. Só que aqueles vasos que estavam depois daquela porta começam a sair um líquido preto. E desse líquido preto sai uma cobra alienígena. E eles brincam com esse ser até que esse ser mata os dois. E o capitão da nave que estava falando com eles nesse momento percebeu que tem algo de errado e vai mandar um grupo para investigar. E bom, antes disso acontece que o David, aquele androide, tem um pensamento sobre os humanos e tudo isso e ele decide pegar uma gota daquele líquido preto e pôr num copo de álcool e dar pro Charlie. E bom, depois disso vai o grupo para investigar o que aconteceu com ele, com aqueles caras e lá eles veem eles mortos e vem o bicho que matou eles. Só que antes que eles possam continuar, o Charlie começa a ficar doente. Elizabeth fala que eles têm que sair dali para cuidar dele. E eles saem dali, mas antes deles poderem entrar na nave, Charlie já tá mais doente ainda. Tá com a pele toda enrugada. E uma mulher que estava no comando da viagem entende que tá acontecendo com o Charlie. E fala que ele não pode entrar lá. Que o único jeito de acabar com isso é o matando. E é isso que ela faz. Depois disso, Elizabeth, agora sem marido, fica toda deprimente. E para piorar a situação, ela descobre que está grávida de 3 meses. Só que tem um problema, pois ela teve relações com Charlie há pouco menos de 6 horas. Então isso seria impossível. Bom, ela tenta tirar isso que está dentro dela, mas o David bate nela, põe ela para botar ela para dormir. E quando outros cientistas estavam tirando ela de cima da mesa, ela derruba eles e foge para uma sala de parto, onde tira a coisa que tá na barriga dela. E essa cena é bem legal, inclusive, né? E, inclusive, e nós vemos o bicho que se parece um pouco com uma lula, e depois desse parto acontecem revelações, pois Elizabeth vai para uma sala onde encontra o dono de tudo que financiou o projeto, o Peter, que estava hibernando até a chegada do planeta. Nessa hora, a Elizabeth fala que todos os engenheiros morreram. E o David fala que, na verdade, ainda há um engenheiro lá naquela caverna, que depois a gente descobre se tratar de uma nave. E bom, o David sabe disso, pois antes ele voltou lá na caverna e encontra uma espécie de sala, onde outros hologramas se ativaram mostrando o modo de operar a nave. E bom, agora vão Elizabeth, David, o dono Peter e outro Zé Ruela. E eles vão para a sala da espaçonave dos engenheiros e lá eles acordam um deles. E, mano, nessa hora o David fala três palavras, não, três frases e em outra língua. E depois o engenheiro arranca a cabeça do David, bate em todo mundo e sai dali. E vai para dirigir a nave para sair do planeta e ir para a Terra para exterminar todos os humanos. O, o Peter, o dono, morre, o David fica sem corpo e Elizabeth consegue sair da caverna e consegue visar o pessoal da nave Prometheus, o que está acontecendo. E bom, nessa hora, nós é revelado que o planeta que eles estão não é o planeta dos engenheiros, e sim o planeta que eles pousaram para guardar aqueles vasos com aquele líquido preto, pois, obviamente, eles não iriam deixar uma arma tão perigosa aonde eles moram. E bom, a Elizabeth corre e o mais longe da nave que pode. Enquanto isso, o capitão e outros dois caras decidem se sacrificar batendo na nave dos engenheiros, enquanto Elizabeth e outra garota que usou a cápsula de fuga fogem e a nave dos engenheiros cai no chão, após ser abatida e rola em direção das moças. Então, a outra garota morre e Elizabeth consegue se salvar. Ela volta para uma parte da nave Prometheus, onde é atacada por um engenheiro, e ele é morto pelo bicho que Elizabeth tinha dado luz. E ela volta lá para a caverna, pega a cabeça do David, porque agora ele quer se redimir e sai com Elizabeth de lá, para pilotar uma nave e sair do planeta. E na cena final, de dentro do engenheiro, sai um xenomorfo, a criatura que daria vida ao oitavo passageiro do filme de 1979. O filme custou 130 milhões e rendeu 400 milhões.
fez sucesso e para muitos esse filme é ruim, mas sendo bem sincero, eu gostei bastante dele. O filme apresenta vários conceitos interessantes que expandem o universo de Alien. Por exemplo, os engenheiros, a criação da vida, como surgiu o xenomorfo e todos esses conceitos eu acho que são desenvolvidos e geralmente nesses filmes que são prequels, né, e repetem a história do original e acabam se transformando praticamente no remake. Mas esse filme conseguiu se distanciar bastante do primeiro filme e ainda conseguiu ter uma trama original, se tornando um ótimo filme de ficção científica. Bom, o filme traz várias situações que remetem a discussões da ciência, como por exemplo a cena inicial remete à teoria de que surgimos na água e depois de muitos anos fomos para a Terra. Sim. Além de trazer referências da religião, por exemplo, tem uma hora em que o Peter Wallace, né, o dono, fala sobre o titã Prometheus, que queria igualar os humanos aos deuses e foi punido por isso, então é bem legal. Mas o filme tem algumas coisas ruins, como a cena ridícula que os dois caras ficam brincando com aquele alien, né? Tem a cena que o David conversa com um engenheiro, uma língua desconhecida e que não tem legenda. Inclusive essa cena seria bem maior, mas eles tiveram que encurtar ela. Por isso eu vou deixar um link de um vídeo da cena original e na descrição. E bom, além disso, o filme traz situações que ficam sem resposta. Por exemplo, o que os engenheiros estavam fugindo e o que matou eles. Como aqueles povos viram aquelas estrelas é, no céu e etc. Mas nessas situações foram criadas várias teorias que vai para a interpretação de vocês. E bom, além disso, o filme não se decide em qual é, gênero eles vão seguir, né? E se é um tom sério ou de comédia. Tem diálogos bem desnecessários e ridículos. A gente não tem empatia por quase nenhum personagem. O único mesmo que a gente tem interesse é o David, que tem vários momentos legais, sem diálogos muito expositivos. O modo como ele é escrito também é muito bom, além de atos de ser bom também. Tem várias cenas legais no filme, como a cena do David com hologramas na nave e a trilha sonora que dá um nível de grandeza na cena. Tem o momento em que a Elizabeth tira o bicho que ela tá dentro dela, que toca um som de piano, e lê mudo as trilhas de terror. Então, esse é um filme muito bom, mas que tem falhas. Menos no final é um 9 de 10. Talvez eu esteja sendo um pouco exagerado, mas vale muito a pena assistir esse filme. Eu fico por aqui, até a próxima e um grande abraço. Tchau.